Glória a Deus. Graças, paz, igreja. Graças, paz, igreja. Glória a Deus. Quantos estão felizes aí por estar na presença do Senhor? Dê um glória a Deus aí bem alto que eu quero ouvir. Aleluia. Rapaz, a Alissa tá com força total hoje. Amém, queridos. Que bom é podermos estar unidos mais uma noite, aonde o Senhor tem se colocado presente aqui nesse lugar, seu Espírito Santo. E eu tenho certeza que a palavra que será ministrada aqui hoje, nessa noite, ela vai de encontro com o teu coração. Ela vai de encontro com a tua vida. E eu tenho certeza que você sairá daqui dessa noite cheio do Espírito Santo. Amém? Então hoje, prestem bastante atenção na palavra dessa noite. Amém? Meninas que estão aí na porta, por favor, entrem. Amém, queridos? A palavra dessa noite, queridos, ela vai justamente de complemento com a nossa palavra da semana passada. Quem estava aqui no culto da semana passada e que esteve na nossa pregação, viu que aquilo que nós tratamos na semana passada, no domingo passado, no nosso último culto, foi justamente uma palavra com o tema de Deus como centro da nossa família. Amém? Deus como centro da nossa família. E nós aprendemos no domingo passado a como ser cristãos que vivem com Cristo no centro da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, dos seus afazeres, que coloca o Senhor à frente e acima de todas as coisas. Amém, igreja? Glória a Deus. E o tema dessa noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 92. Salmos, capítulo 92, versículo 12. Salmos, capítulo 92, versículo 12. E nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 14. Quem for encontrando pode ir dizendo amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, igreja. Salmos capítulo 92, versículo 12 ao 14. Vai dizer: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Em outras palavras, em outras traduções, diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, e plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo da velhice darão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, o Salmo 92, ele é, na verdade, uma bela canção de gratidão. Amém? Ele é uma bela canção de gratidão que vai além de um simples louvor. Vai além de um simples cântico. Ele nos apresenta um contraste entre o destino dos ímpios e a firmeza dos justos. E em meio a esse louvor,
o salmista ele usa duas árvores. Não sei se você prestou bastante atenção nessa palavra, mas ele utiliza duas árvores como contraste entre o destino dos ímpios. Ele usa duas árvores como metáforas espirituais e profundas. Ele vai dizer e ele vai fazer duas metáforas com duas árvores que se chamam, a primeira, a palmeira, e o segundo, o cedro do Líbano. Amém? Essas árvores, queridos, elas não foram escolhidas simplesmente por acaso. Não foi à toa que o salmista escolheu essas árvores. A palmeira, queridos, ela representa em meio às adversidades. Ela apresenta uma resistência. A palmeira apresenta resistência em meio à adversidade. Em meio aos problemas, em meio aos conflitos, ela permanece o quê? Firme. Basicamente, em tese aqui, voltando na nossa última palavra, de acordo com como nós falamos que Jesus disse que sábio é aquele que construiu a sua casa na rocha. Amém? Sábio é aquele que construiu a sua casa na rocha. E da mesma forma, o salmista, ele apresenta a palmeira aqui como resistência em meio às adversidades. E, queridos, já o cedro, ele aponta para a solidez e a influência duradoura. E ambas árvores, elas revelam como é a vida de alguém que está enraizado em Deus. Ambas as árvores, elas revelam e trazem a nós, à tona, ao nosso pensamento, como é ter uma vida enraizada em Deus. E nós, queridos, muitas das vezes acontece que em meio aos problemas, em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio às dores, em meio ao deserto, por muitas das vezes nós fraquejamos. Às vezes nós falamos para o Senhor, Senhor, mas por que isso acontece comigo? Ou Senhor, por que isso está acontecendo com a minha casa? Senhor, eu estou dando meu dízimo, eu estou na igreja, eu estou 24 horas por dia, mas muitas das vezes, queridos, apesar de você dar, apesar de você estar, mas você não tem raiz. E como essas árvores representam justamente a vida de um cristão que está enraizado em Deus. Assim é como o Senhor falou para nós na nossa última palavra, que sábio é aquele que constrói a sua casa na rocha e que vem os ventos, vem a chuva, vem a tempestade e não a derruba, porque ele construiu a sua casa na rocha. Amém, queridos? Glória a Deus, você está entendendo isso aqui? Glória a Deus? Amém. Então, queridos, hoje nós vamos refletir um pouquinho a respeito das nossas vidas. Hoje nós vamos refletir a respeito de: será que realmente nós estamos florescendo? Será que realmente nós estamos enraizados em Deus? Será que a nossa vida, como nós falamos que Cristo é o centro, será que realmente nós temos trazido o Senhor para o centro de nossas vidas e enraizado o nosso coração, a nossa vida nele? Será que de fato realmente nós estamos florescendo como essas árvores? Será que realmente você está plantado no lugar certo? E nós vamos refletir um pouquinho, queridos. Será que nós temos bebido da fonte correta, certa? Hoje, nós vamos aprender, queridos, a como florescer como a palmeira. Florescer como uma árvore que ela é resistente. Florescer como uma árvore que ela está enraizada plenamente e que ela dá frutos. Independente das adversidades, independente dos problemas, independente dos momentos, ela permanece intacta,
ela permanece firme. A palmeira, queridos, ela é uma árvore admirável. Porque, queridos, essa palmeira, ela cresce reta, firme e não se quebra com os ventos. Essa é a palmeira. Ela cresce reta, firme e não se quebra com os ventos. Ela apenas se curva. Se você prestar atenção, nós temos 2 palmeiras aqui na frente da igreja. 2 palmeiras. E pode vir a tempestade que for. Pode passar a tempestade que for. A chuva que for. Você pode prestar atenção. Quando estiver chovendo, essas palmeiras, por algum momento, elas permanecem meio tortas. Mas quando a chuva cessa e o vento se vai, elas voltam para a sua posição. Amém, igreja? E, queridos, essa árvore, ela floresce em meio ao deserto. Essa árvore, ela produz frutos doces e em um solo muitas das vezes seco. Aonde, por muitas das vezes, nós olhamos e podemos dizer que mas esse solo é infrutífero. Esse solo não pode dar fruto. Esse solo não pode crescer uma árvore. Esse solo é muito difícil para que cresça alguma coisa. E quando plantamos uma palmeira, ela vem e nasce. Para quem não sabe, a nossa igreja toda foi aterrada com bastante barro. Bastante barro. E se você prestar atenção aqui na frente, ainda com todo o barro que foi plantado, ainda assim, essas palmeiras nasceram. Se você olhar aqui para a lateral, você vai ver que existem 3 pés de coco. Ainda assim, esses 3 pés de coco dão os seus frutos. Se você prestar atenção, ali atrás, mais um pouco ali atrás, existem outros fruteiros, inclusive um que o nosso amado Alcides plantou. Vários, né, Alcides? Vários pés de banana. E ainda assim, o solo dá o seu fruto. Amém, queridos? Assim é a palmeira. Mesmo a um solo com muita dificuldade de plantio, ela nasce, cresce e produz frutos. Suas folhas são símbolos de vitória em Jerusalém. A folha da palmeira é símbolo de vitória lá em Jerusalém. Assim também é o justo, queridos. Assim também é o justo. Por que será que assim também é o justo? Você pode refletir e entender por que será que assim como a palmeira também é a vida de um justo? Eu vou te responder. Porque, queridos, o justo, ele não vive sem luta. O justo, ele resiste ao vento. O justo, ele resiste às dificuldades. O justo, ele resiste em meio às aflições. O justo, ele resiste em meio às tempestades. Pode vir o problema, mas o justo continua o quê? Firme. Pode vir as aflições, mas o justo continua o quê? Firme, resistente. E, queridos, ele floresce. O justo floresce aonde muitos morreriam. O justo floresce aonde muitos morreriam. Aonde muitos não teriam a capacidade de dar os seus frutos. Aonde muitos não teriam a capacidade de crescer, de evoluir, de criar raízes. Mas o justo, ele vive pela fé. Amém, igreja? O justo vive pela fé e pela graça do Senhor em nossas vidas. E é por isso, queridos, que independente da luta,
independente das aflições, independente das dores, independente do deserto, independente da terra, aonde ele é plantado, ele continua dando seus frutos, ele continua crescendo, evoluindo. Assim somos nós, queridos. Um exemplo prático, claro, é José, lá no Egito. Foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido. José. Mas, mesmo no deserto da prisão, ele manteve as suas raízes centralizadas no Senhor. Ainda assim, ele não desistiu do seu chamado. Ainda assim, ele não desistiu em meio às dificuldades. Ele foi vendido como escravo. Ele foi esquecido e acusado injustamente. Mesmo assim, ele não desistiu. Você está comigo? Está entendendo? Amém? Glória a Deus? Amém, queridos. E queridos, no tempo certo, José frutificou poderosamente. E além dele ter frutificado poderosamente, ele se tornou o quê? O governante do Egito. Olha só, que bênção aconteceu na vida do nosso irmão José. Porque, queridos, assim, a verdadeira vitória do justo, ele não está em evitar problemas. Eu repito para você novamente, a verdadeira vitória do justo não está em evitar problemas, mas em resistir e florescer no meio dos problemas, em meio às dificuldades, em meio às dores, em meio às aflições, no meio do choro. É ali que o justo floresce, é ali que o justo cresce. E como palmeira, ele dá o seu fruto. Amém, igreja? Glória a Deus. E queridos, o salmista ele continua nos trazendo e ele fala de uma segunda árvore. Ele vai falar a respeito do cedro. E queridos, crescer como o cedro do Líbano é trazer ao teu entendimento que nós podemos crescer com solidez e com influência. Duas coisas: crescer com solidez e com influência. Amém? E nós precisamos entender que cedro, ela é uma árvore nobre. O cedro é uma árvore nobre. Ela é alta, imponente e sua madeira ela é usada em obras de excelência. Amém, igreja? E queridos, nós podemos perceber que essa mesma madeira do cedro ele foi utilizado para criar e utilizado no templo de Salomão. Ela cresce lentamente, mas quando ela cresce, ela é firme e ela é duradoura. Ela cresce firme, lenta, mas ela é resistente e duradoura. O justo, queridos, em comparação também, ele é como o cedro. O justo também, ele é como o cedro. Por quê, Rafa? Porque o justo, ele não vive na pressa. O justo não vive na pressa. Mas ele vive de uma vida em profundidade. Uma vida de profundidade. O justo, queridos, ele, além de criar as suas raízes, de dar os seus frutos, ele é profundo. E nós, como igreja, precisamos ser como o cedro.
crescer, ser firmes, criar raízes, entrar realmente em profundidade, de acordo com a palavra do Senhor. Não se contentar, queridos, em viver um nível raso de intimidade com Deus. Quando nós falamos de profundidade, queridos, que nós olhamos para dentro da nossa vida, é para que nós venhamos realmente a refletir como é que está o meu relacionamento com Deus. Como é que está a minha vida com Deus? Será que realmente eu tenho sido profundo no meu relacionamento? Ou eu tenho sido raso? Eu sou aquele cristão que vai para a igreja, bate o ponto, tá ali na cela, ou tá ali no dia de quinta-feira, ou vai visitar o irmão, mas vive isso de uma forma muito rasa. Vai na igreja, bate o ponto, olha para o relógio, chega na igreja às 7 horas, aí ele já olha para o relógio, ainda não acabou o culto, ele já começa a se coçar, já começa a se levantar, já começa a ir lá pro banheiro, beber água. Ele se esquece de que o que ele está fazendo aqui é prestar um culto ao Senhor. E queridos, nós quando saímos da nossa casa, nós saímos totalmente com essa intenção. Hoje eu vou para a igreja para prestar um culto ao meu Senhor. Eu não vou para a igreja por um acaso. Eu não vou para a igreja porque alguém me chamou, alguém me convidou. Eu vou para a igreja porque eu amo adorar a Deus. Eu amo o meu Senhor, eu amo o meu Pai. E por causa disso, hoje eu vou prestar um culto de excelência ao meu Deus. Eu não me contento com pouco. Eu não me contento em chegar na casa do Senhor e sair daqui da mesma forma que eu entrei. Se eu cheguei triste, eu saio triste. Se eu cheguei cabisbaixo, eu saio cabisbaixo. Não, querido. Você veio prestar um culto com o Senhor, ao Senhor, com alegria e com fé. Trazendo para o teu coração a ideia de que nós precisamos enraizar, ter raízes de verdade em Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, você está entendendo isso? E queridos, a palavra de Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 vai dizer: assim como recebestes a Cristo, o Senhor, assim também andai nele, enraizados e edificados no Senhor. Amém, igreja? Enquanto o ímpio, queridos, ele cresce como a erva, raso e rápido, o justo, ele cresce como cedro, estável, sólido, respeitado, influente e firme diante das tempestades. Esse é o cristão. Esse é você. Nós temos que ser assim, igreja. Nós temos que ser como essas árvores, como a palmeira que é firme e que independente da dificuldade, independente da luta, independente da dor, independente da frustração no meio do caminho, independente do terreno, ela permanece firme, independente da chuva, independente do sol, ela permanece intacta porque ela tem raízes. E como o cedro, que ele é estável, ele é sólido, ele é influente, ele é poderoso, ele é imponente e ele influencia. Nós temos que ser assim. E uma pergunta que eu faço para você é: quantas pessoas você tem influenciado no meio do teu caminho? Quantas pessoas você tem influenciado para que essa pessoa alcance o caminho de Deus? Desde quando você se tornou cristão? Quantas pessoas você tem trago para a casa do Senhor Jesus? Quantas pessoas você tem convidado, falado de Deus? Quantas pessoas você tem dito: ei, meu amigo, Jesus te ama? Sabe, existem muitas pessoas que estão simplesmente pela espera de um abraço, à espera de uma palavra, à espera de alguém chegar com ele e dizer: ei, meu irmão, Jesus te ama.
Glória a Deus. Será que realmente nós temos sido influentes a esse ponto? Será que realmente nós temos sido cristãos que, no decorrer da sua vida como cristão, você tem influenciado? Você tem sido realmente um cristão que tem influenciado as áreas aonde você vai? Aonde você chega, as pessoas olham para você e veem verdadeiramente um homem de Deus. Aonde você vai, as pessoas chamam você, convidam você, porque você realmente é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Ou será que as pessoas têm te evitado porque elas dizem: ah, lá vem aquele crente chato, ah, lá vem aquela pessoa que por muitas das vezes só fala de Deus, ah, mas lá vem um irmão, eu conheço aquele irmão, ele vai para a igreja dele, mas por muitas das vezes eu vejo ele falando mal de outros irmãos. Quem nós temos sido? Em quem nós temos crido? Qual é a tua fonte? Aonde você tem bebido a sua água? Do rio de águas vivas? Do Senhor Jesus Cristo? Ou do mundo? Aonde você tem bebido a sua água? Que água tem germinado para que você cresça e frutifique? Nós precisamos, queridos, trazer isso ao nosso coração e às nossas mentes, para que nós possamos nos autoavaliar. Nós sempre dizemos aqui que a vida cristã com Deus, ela é uma vida de autoavaliação, aonde eu olho para dentro de mim todos os dias da minha vida e me pergunto: será que a minha vida está de acordo com a vontade de Deus? Será que os meus caminhos estão de acordo com a vontade de Deus? Em quem eu tenho crido? Você está entendendo isso aqui hoje? Glória a Deus. Queridos, nós precisamos estar plantados na casa do Senhor. Nós precisamos estar plantados no Senhor. Nós precisamos criar raízes. Porque o segredo do florescimento, o segredo da árvore que dá frutos, é realmente estar ligada com Deus. O segredo daquele que dá fruto. E queridos, nós precisamos permanecer plantados na casa do Senhor. O justo, ele não está apenas visitando. O justo, ele não é um batedor de ponto. O justo, ele não está diante da presença do Senhor por acaso. O justo, ele não visita a casa do Senhor por acaso. O justo, ele não busca o Senhor por acaso, por um dia, por uma hora, por um momento, por um segundo, por um instante. O justo, ele vive a sua vida dependente totalmente do Senhor Jesus Cristo. A sua vida é levada por uma vida de adoração a Deus, é levada a uma vida de plena comunhão com Deus, é levada a uma vida onde as minhas escolhas, as minhas atitudes refletem aquilo que Deus quer para minha vida. Eu sou mais do que simplesmente alguém que frequenta culto. O justo é mais do que simplesmente alguém que frequenta o culto. O justo, queridos, ele realmente permanece firme em meio às dificuldades. Ele realmente tem raízes profundas em Deus. Você está entendendo isso que eu estou te falando hoje? Glória a Deus. Dessa mesma forma, queridos, eu falo para você, crianças que estão aqui, jovens, senhores, senhoras, muitos querem florescer espiritualmente. Muitos querem ter dons de revelação. Muitos querem ter dons de falar em línguas. Muitos querem ter dons de visão, de sonhos. Muitos querem ter o poder de curar enfermos. Mas eles não estão plantados em Deus. Eles não têm raízes firmadas com o Senhor. Eles querem o bem
daquilo que é ter Deus, mas eles não querem estar com Deus. Eles vivem a sua vida de igual modo como aquele que vive no mundo, como aquele que está no mundo, vivendo uma vida vã, vazia, seca, por muitas das vezes sem futuro algum. E quando se deparam, estão no fundo do poço. E quando se deparam, estão no meio dos porcos, comendo a comida dos porcos. E queridos, essas pessoas são como vasos que são mudados de posição em posição. Por um momento ele está aqui na frente, outrora estão lá fora. Assim como é aquele cristão que por um momento está aqui, mas ele, por algum acaso, ele diz: ah não, mas eu não sinto o Espírito Santo nessa igreja. Eu não sinto o poder do Espírito Santo, a influência nessa igreja. E aí ele vai, como o ditado diz, pulando que nem um macaco de galho em galho, procurando igreja em igreja, encontrar aquele que realmente vai falar aquilo que ele quer ouvir. E queridos, eu não estou aqui para falar aquilo que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar aquilo que Deus colocou em nossos corações, para que nós possamos trazer isso para a igreja. Igreja, acorda enquanto há tempo. Jovens, crianças, adolescentes, senhores, senhoras, o rei está voltando. Ele está na porta e ele bate. Aquele que ouvir a sua voz e abrir o seu coração, ele entra e ele faz morada. Mas aquele que o rejeita, de igual modo, no grande dia, o Senhor o rejeitará. A Bíblia diz que os justos florescem nos átrios do Senhor. Ou seja, os justos florescem na presença de Deus. Os justos florescem na presença de Deus. Ana, mãe de Samuel, ela foi estéril por anos. Mesmo assim, ela nunca se afastou da casa do Senhor. E no tempo certo, Deus fez florescer, não com um filho, mas com uma geração profética no mundo inteiro. Assim mesmo é o Senhor que está dizendo para você nessa noite. Você que não está frutificando, você que não está dando fruto, a partir dessa noite, você será uma árvore que será, a partir de hoje, frutífera. Você será uma árvore que dará frutos. Você será uma árvore cheia do Espírito Santo de Deus. Você será alguém que dará frutos à casa do Senhor. Você será alguém que dará frutos à casa de Deus. Você será alguém que, a partir de hoje, gerará uma multidão e influenciará pessoas para alcançar o reino de Deus. Glória a Deus. Você, queridos, você quer ser uma árvore de Deus hoje? Você quer ser uma árvore de Deus hoje? Amém? Glória a Deus. Quem quer ser essa árvore do Senhor hoje? Declarei. Levanta a tua mão. Diga: eu quero ser uma árvore do Senhor nessa noite. Eu quero ser uma árvore que dá frutos. Eu quero ser uma árvore frutífera. Eu quero ser uma árvore que dá uma geração de frutos para Deus. Eu quero.
Não se contente, queridos, com pouco. Existem 3 passos para isso. Para você que quer ser uma árvore frutífera. 3 passos, simples. O primeiro, João capítulo 15, versículo 5, vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Esteja, querido, enraizado em Cristo. Esse é o primeiro passo. Esteja enraizado em Cristo. É o teu primeiro passo. Qual é o segundo passo, Rafa? Qual é o segundo passo? O segundo passo, queridos, é a comunhão com o corpo de Cristo. Ela é essencial para frutificar. A comunhão com o corpo, ela é essencial para você dar frutos. Então, o segundo passo é: permaneça plantado na casa do Senhor. Glória a Deus. Permaneça plantado na casa do Senhor, porque somente assim, em comunhão com teu pai, em comunhão com teus filhos, em comunhão com os irmãos, você assim dará os seus frutos. Em terceiro lugar, queridos, como cedro e palmeiras não crescem em um dia, elas não crescem em um dia, mas o crescimento vem e ele é duradouro. Em terceiro lugar, confie no tempo de Deus. Eu repito isso para você. Confie no tempo de Deus. Confie naquilo que o Senhor está preparando para a tua vida. Confie naquilo que o Senhor está preparando para a tua casa. Confie naquilo que o Senhor está preparando na vida dos teus filhos, dos teus netos, daqueles que estão ao teu redor, daqueles que estão dentro da tua casa, daqueles que estão no teu trabalho. No lugar aonde que você está, influencie as pessoas. Confie no tempo de Deus. A última pergunta que eu tenho para fazer para você. Você está florescendo? Ou você está murchando? Você está florescendo? Ou você está murchando? Suas raízes estão na presença do Senhor? As suas raízes estão na presença de Deus? Será que realmente as nossas vidas têm agradado ao Senhor, igreja? Será que de fato e de verdade os nossos caminhos estão de acordo com a vontade de Deus para cada um de nós? Eu creio que vocês querem ser raízes. Eu creio que vocês querem ser árvores plantadas no Senhor. E eu tenho uma pergunta para fazer para ti aqui nessa noite. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei o que tem acontecido com você durante a semana ou no decorrer da tua vida. Eu não sei se no meio do caminho, por algum modo, de algum modo, você se entristeceu ou ficou fraco ou esfriou na presença do Senhor. Mas eu te pergunto, há alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor? Há alguém aqui no nosso meio que quer realmente, assim como você disse nessa noite, eu quero ser uma árvore enraizada na presença do Senhor. Assim como essa árvore, eu te pergunto, certamente, de fato e de verdade, há alguém aqui no nosso meio que quer criar essas raízes, que quer a partir de hoje viver uma vida na presença do Senhor. Eu gostaria que você viesse até aqui na frente, que nós vamos orar por você. Você pode sair do seu lugar, independente de quem esteja do teu lado. Você pode vir aqui na frente que hoje nós vamos orar pela tua vida. Há alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor?
Pode vir aqui na frente nesse momento. Pode vir até aqui na frente nesse momento. Não tenha vergonha, não tenha medo. Pode vir aqui na frente. Porque de fato e de verdade, queridos, quando nós estamos criando raízes no Senhor, independente da vida que nós estamos levando, Ele nos quer de volta. Eu te pergunto mais uma vez, há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Deus? Pode vir aqui na frente. Eu convido aqui, irmã Hélida, por favor, você pode vir aqui? Glória a Deus. Você pode ungir, por favor, a vida deles? Por gentileza. Há alguém ainda aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Deus? Tenha certeza que a decisão que você está tomando aqui hoje é uma decisão que trará uma mudança para a tua vida sem igual e sem medida. Amém, igreja?